pôde aparecer e este era o tema que ele ia tratar. Ele já tem vindo a tratar nas temáticas da sua investigação e eu tentarei, dentro dos possíveis, com a informação que encontrei e que ele me disponibilizou, fazer esta apresentação sobre agasalhos ou capas, chales. Foi uma das coisas que se vendeu cá na medida da coleção que existe no museu, para esse sentido abordar um bocado sobre ela. Então, capas e gabões, mantelos e mantilhas, mandis e chales. Vamos tentar sistematizar o que são estas peças e vamos tentar pôr aqui alguma ordem cronológica nestas várias peças. As fontes a que nós temos acesso sobre este tema são muito específicas, da mesma maneira como o Hermínio utilizou. Conseguimos nos inquéritos industriais ver que há a produção de chales, que depois com a ortografia vem dar aos chales, com o X, como nós conhecemos hoje, mas que à época eram os chales, e que algumas pessoas de idade dizem os chales, também, esta herança genética, e nós, então, nos inquéritos industriais, conseguimos dizer, sim, de facto, há aqui fábricas em Porto Alegre, fábricas no Porto, que produzem casimires, Baía das Carriças, produzem castorinas, portanto, tudo artigos de lã, e produzem também chales. Mas, antes do surgimento do chale, ou da divulgação do chale no povo, utilizou-se capas, capoteiras, mantelos, mantilhas e mandis. Eu, por alguma facilidade, vou falar imediatamente do caso masculino, que é a capa e o gabão, e depois vamos passar para os agasalhos femininos, que são um bocado mais complexos de conseguir encaixar, querem datas, querem a forma como as coisas são chamadas ou moduladas. Então, o capote e o gabão variam, porque Rocha Maraílo e Santos Graça correspondem, Santos Graça Póvoa de Varzim, Rocha Maraílo do Museu de Ilha, correspondem-se a certa altura a discutir a diferença entre o gabão da Aveiro, que lhe chamam de varino, e o gabão da Póvoa. E, de facto, gabão é uma peça que, no elucidário do termo, bem como gabão, gabinardo, é uma peça que pode ter alguma herança eclesiástica, portanto, que se associa muitas vezes aos frades ou franciscanos e a peças moriscas de utilização de capas com mangas. Isto será o gabão por género. Quase todo o gabão, inclusive na Península Ibérica, mais para a parte superior espanhola, é conhecido o gabão e ele tem em comum aquilo que o nosso gabão da Aveiro tem, que é manga, romeira e capuz. O caso galego é mais parecido ao da Póvoa, que ao contrário dos nossos aqui da zona, tem em roda, portanto, tem a abertura. Os gabões poveiros e galegos são um tubo quase a direito. Em comentários com a diretora do Museu da Póvoa, acabámos por conseguir perceber que esses gabões a direito da Póvoa tinham uma série de lhoses onde se entrançava uma corda e podia ser tipo um saco de carne nas longas dos navios. Portanto, o gabão é um agasalho que tem história antiga e que ao longo do século XIX e XX foi usado não só pelas camadas populares, mas também pelos médicos, pelos industriais, pelas pessoas de algum poder económico. Não é assim tão estranho isto que eu estou a dizer se pensarmos que haviam casas em Lisboa especializadas na produção do gabão da Aveiro, que era vendido, segundo o reclame da casa, com mais sucesso
do que as gabardines da moda. Portanto, o gabão, esta peça foi muito utilizada. Eu tenho, por acaso, podia ter posto aqui, e eu peço desculpa, me esqueci. Tenho uma fotografia de uma série de médicos em que 3 deles estão de gabão e um deles com capote alentejano, finais do século XIX. Portanto, as mesmas pessoas de poder económico ficaram bastante apaixonadas pela utilização e versatilidade do gabão. O Rocha Peixoto, um etnógrafo de grande nome nacional, tem uma fotografia onde veste o gabão e consta que ele gostava de andar dele. Portanto, o gabão é esta peça importantíssima que acompanha o trajar masculino, nomeadamente o trajar desta zona, daí se chamar o gabão barino, ou gabão bareiro, ou só barino. Eu, na Vila da Feira, a gente conhece isto como barino. Eu só mais tarde é que vinha saber que gabão e barino era a mesma coisa. A gente chamava estas peças hoje. Então, o capote seria uma peça de vestuário, de agasalhos, que compreendia a capa e uma romeira ou uma esclaviça. Seria uma gola e alta e é a capa modelo de quase toda a Europa do século XVII e XVIII. Portugal não saiu à regra. No entanto, e apesar de haver peças destas, são da antiguidade também, que são difíceis de encontrar nas nossas coleções de hoje. Enquanto o gabão, apesar de ter uma antiguidade semelhante, como foi produzido e usado ainda ao longo do século XX, nós conseguimos arranjar algumas espécies, como os que tem aqui hoje dos camponeses da Beiraria, e o próprio grupo dos camponeses, eu ouso dizer que têm 2 gabões que têm para cima de 250 anos. Estamos a falar de peças verdadeiramente de antiguidade pelo tipo de construção e, sobretudo, pelo tipo de gabão que é ligeiramente diferente deste. Portanto, há, de facto, gabões mais curtos, é um gabão ligeiramente mais curto do que este, tem uma forma de construção da manga um bocadinho mais complexa, própria das modulações mais antigas, mas é então uma peça que tem pouca evolução até chegar a este modelo que aqui temos. Ora bem, algumas fontes iconográficas vemos o vareiro como o gabão curto, a usar a faixa por cima, curiosamente. Há uma posição em Aveiro, se não me falha, que é a entrega dos ramos, em que saem, ou que saíam de noite, uma série de homens vestidos de gabão com a faixa a atar o gabão. Que faz sentido, sobretudo se pensarmos que o gabão era uma peça que subia às embarcações e para desimpedir os trabalhos da farda, não é? Tê-lo amarrado pela frente ajuda as bandas não caem, não é? Tipo, é como se tivesse, é como a gabardine com o cinto, não é? A gabardine, quando é apertada do cinto, dá um conforto ou uma mobilidade que aberta não tem. Estes são os ditos gabões mais antigos, orlados a vermelho e ligeiramente mais curtos, inteiramente cozidos à mão, são peças em buré. E depois temos os gabões que está a posição na Dona Alberto Sousa Pinta, e temos o gabão de briche, que já são estas peças aqui. Briche é um tecido de lã que é carnado e ilustrado, portanto tem ligeiramente brilho por uma das partes e tem correr. Quando nós dizemos que o tecido tem correr, é que quando ele é produzido, o pelo, ou quando é cavado o pelo, é todo calandrado por uma direção. E estes tecidos têm que correr próprios para isto e para capas, que é para quando a chuva lhes cai, o correr do pelo fazer com que a água escorra, não acumulando na peça. Isso será o bicho. Este é uma imagem que é um desses que está. Tem algumas particularidades e curiosidades, que é meio forro, só tem um forro por uma parte da frente. Às vezes são forrados inteiros, mas é muito vulgar. Mas são peças que têm meio forro
e este aqui já perdeu uma parte, mas têm sempre uma traseira de forno comprido. São forrados quase sempre a lã, a uma baeta fina, porque a lã tem a particularidade de, mesmo quando, como se dizia nas facas, mesmo quando enxumbada de água, a lã consegue manter a temperatura do corpo mais ou menos estável. Ou seja, mesmo molhada, faz calor. Enquanto o hálito do molinho, quando encharcado, ressuma logo e é imediatamente frio. É por isso que na faixa de mar o homem quase sempre usa artigos de malha, artigos de lã e de malha, que seriam as camisolas do passado. Aliás, a Rocha Madeiro fala que nas embarcações do Douro, do Volga, das embarcações do Volga, os serranos traziam lenha para baixo em manaia, calça de lã camisolas de lã. Como se discutiu agora a camisola copeira, uma coisa semelhante, mas sem tanto bordado e alarme. Então a lã tem esta particularidade e daí ser tão usada pelas comunidades pescatórias. Terem atenção que esta lã, e falava-se há bocado, era quase toda ela trazida da Covilhã ou de Porto Alegre. Não tínhamos grandes, por exemplo, tínhamos estamparias de algodão em Lisboa e no Porto, mas aqui na nossa zona litoral era sobretudo os algodões, tudo o que era têxtil de lã era produzido ou na Covilhã, naquelas zonas, ou era produzido quase na Porto Alegre, ou era produzido sobretudo nas fábricas de Porto Alegre e etc. A própria branqueta, que é um tecido de baeta de lã, sarjado branco, que era usado em determinados trajes pobreiros, os sargaceiros da Apulia, fala-se das branquetas, isso era tecido que era importado, era trazido da Covilhã para essas comunidades. Portanto, não eram tecidos produzidos na localidade. Ao contrário de algo, por exemplo, quando falamos no mandil, por exemplo, o mandil, já o Augusto Santos, eu agora estou a tocar tudo. E não, eu não vivi. O Zé Maria Marques, nos seus apontamentos, fala do mandil e o Rocha Madeiro também, e ambos são conclusivos, que é um tecido saia que se usava quer como sobressaia, quer como agasalho de costas, que era feito e na serra e apisoado nas serras, ou com pisão, ou com meia pisão, ou sem ser apisoado. Portanto, eram sítios que eram fabricados localmente, ao contrário do que estamos a ver aqui nas capas, nas mantilhas e nos chais, já são produtos industrializados. Ora bem, o mantel, a capa, o mantel e a mantilha são designações. A capa era a designação para o homem e para a mulher, mas o mantel e a mantilha são designações exclusivamente femininas. Nas imagens mais antigas nós não vemos o cheiro. O cheiro ainda não era uma peça que tinha sido introduzida no dito traje popular. Vemos sim a capa e vemos os mantéus. O Rocha Madeiro expressa no seu livro alguns aspectos do traje popular da beira litoral, faz algumas considerações sobre estas capas e que depois o José Maria Marques recorre ao texto dele para algumas citações que eu consigo perceber e recorre também a alguns dicionários sobre quais são estas definições. E de facto, numa fase mais antiga, o mantel e a mantilha tinham esta forma que vemos aqui, utilizada em toda a Ibéria. Portanto, quer em Espanha, quer em Portugal, esta peça foi usada por toda a parte. O que se perdeu ou modificou-se? Estas mantilhas tinham uma placa de papelão ou de matéria dura que era cozido e forrado. Quando a mulher punha sobre a cabeça, fazia este arco que ali está. É um traje que, por exemplo, ainda vemos para a zona de Porto Alegre, os grupos de Porto Alegre, de Olhão, do Algarve, ainda têm coisas com este género. Portanto, conseguiram conservar o mantel e a mantilha na forma mais antiga. O Rocha Madeiro depois também explora isto, que é a mantilha
perde este cabeção, este arco, e passa a ser uma peça só de usar às costas. E nós podemos assumir que a mantilha mais comprida que esta era a peça que veio substituir esta aqui. Mas antes de irmos para a mantilha e o mantel, temos as capas, ou como foi registado pelos camponeses e em Cacia confirmaram o mesmo nome, a capoteira, que é uma peça, que é a peça que está naquela senhora, eu venho já. Esta também é feita em briche, que é o tal pelo com correr. E estamos a falar uma peça com uma atividade relativa, né? De roda completa, de usar sobre os ombros e com esta pala muito característica. Curiosamente, eu já tinha partilhado isto com a Virgínia, o desenho que está nesta capa é o mesmo veludo lavado que está nesta fotografia. Portanto, não estou a dizer que seja a mesma peça, mas se o fosse, seria muito engraçado. Pronto. Isto é a capa ou o mantel, capoteira, consoante o registro, que se conseguiu encontrar. E não acontece só aqui nesta zona. Na zona de Braga, por exemplo, há muitas referências às capas antigas de roda inteira, em azul ferrete, em pano piloto, em pano pastilha. Em pano de palmilha. E esta capa, portanto, vai estar aqui bem mais, é o tipo de forma que ela tem. É uma capa de roda inteira. Esta é a que está em Cacia. Como podem ver, em tudo é semelhante a nível de tamanho e corte. E a barra de veludo é que modifica. E depois entramos no mundo da mantilha. Para quem é da Aveiro cidade e de Coimbra, a tricana é uma imagem fundamental. A tricana originalmente é um tecido que supostamente tricana porque deve ser montado por 3 canas, portanto é possivelmente um veludo até, porque o veludo era tecido com umas canas de ferro, mas isto carece de fontes. E depois os dicionários começam a dizer que a tricana é a mulher que usa deste tecido, saias ou capas deste tecido. E depois a tricana passa a ser a figura incontornável dos centros urbanos de Aveiro, de Coimbra, da Póvoa de Varzim e até na própria Viana do Castelo também há a tricana. E eu vou usar o exemplo da tricana porque é muito fácil dar um exemplo para aqui. Apesar de eu não sei se aqui, Maurício, possa haver relações com tricanas, se tinham este conceito até, não tenho informação para afirmar, mas eu vou, desde já salvaguardar, que vou utilizar a tricana de Aveiro como exemplo da evolução da mantilha para os chais. E depois, o que a gente deve depender é que nas aldeias e nas outras localidades aconteceu o mesmo tipo de evolução. Não primeiro, sempre dizer que temos mantilha em Valdecamba, mantilha na cidade de Aveiro, mantilha em Cidacos, Oliveira das Meias, Zona Madeira, mantilha em Algaria Velha, mantilhas em Ovar, mantilhas em Carreto, Vila da Feira. É esta aqui, nós chamamos na Vila da Feira, que eu recolhi esta mantilha, dizendo que é a capa mareira. Porque na feira tudo aquilo que tem a ver com a parte de baixo é tudo mareira.
Tudo. É o chapéu mareiro, é o chapéu que usam as vareiras. A capa vareira é a capa que elas usam. A chinela vareira é a chinela que se usa para a zona de espinho e para a zona. Portanto, há aqui na ideia, e tem em Gaia também, há aqui sempre esta alusão. Tudo que é vareira é aquilo que é relativo à zona do alvar, relativo à zona de espinho, relativo a toda essa zona. Portanto, este modelo de capa, que nós vemos aqui, 1, 2, 3, de facto foi uma capa bastante utilizada nesta zona, até pelas imagens que eu tive anteriormente, pela sua difusão e uso. Características: as suas meias luas, elas são em meia lua, quase nunca é pano completo, portanto, ao contrário das corteiras antigas, ou daquelas de roda inteira que não são em meias, têm uma virola ou uma gola e acaba sempre com 2 ou 3 fitas decorativas para a traseira. O Rocha Mandaíla refere isto. O Rocha Mandaíla depois acaba por dizer que quando faz o desfile ou o cortejo do trabalho em Aveiro em 39, que meses antes esteve em casa de pessoas e a fazer o trabalho de recolha e que encontrou constantemente mantilhas deste género, com as fitas de lula a pender para trás e as abas redondas. Ele não nos dá muitas informações quanto aos modelos, mas a gente pode logo ver. Tem os modelos mais redondos, modelos com pico, modelos em campo redondo, ou o modelo que está aqui no Morisca do Logan, que é um modelo mais ao comprido, portanto não faz aquela banda para a frente, mais curta, mas que depois vai dar o efeito daquela que vimos em alta origem. Enquanto esta é uma mantilha, são as mantilhas de roda mais de meia lua, portanto tem um caído quase a direito sobre a saia, a que está aqui em Morisca tem este aspecto. Portanto, é mais curta sobre a aba costeira e tem umas abas que vão pela frente. Portanto, tem a ver com detalhes de modulação. Ok. E ainda fomos arranjar outra em Ançã, que já é a Coimbra. Esta aqui tem os pendentes cozidos e vidrinhos e o botão fechado, mas tem a roda inteira, portanto está a andar toda para a altura do. Ora bem, e daqui fazemos a transição. Fazemos a transição para começarmos a ter alguns detalhes sobre o estado. E é uma discussão que nos vai acompanhar um bocado, mas isto foi uma representação da zona de Aveiro para o contexto folclórico de Lisboa. E curiosidade, uma serrana do Volga com capucha, que não falámos delas aqui, mas elas existiram. Aliás, o próprio José Maria Marques fala delas, Lamas do Volga, serei. Quem Lamas do Volga é gravado? Não sei se. Zero, faz todo sentido. E, portanto, a capucha é uma peça em morelo que é formada em meia lua, que depois tem uma copa, uma copa, que elas põem assim na cabeça e é muito comum na serra portuguesa. Tem uma sua, tem mais para a serra da Zona de Volga, mais ali para Montemuro, então todas essas zonas mais costeiras, a capucha, que nos daria aqui muito que falar, foi utilizada e vulgarizada nessas terras. Aliás, o Rocha Manaíro fala a certa altura que não se cansa de ir à feira a um lugar que eu não vos posso precisar, porque vê as serranas que vêm nas embarcações com as suas características capuchas a vender a essa feira semanal em Aveiro. Temos a tricana com a mantilha, esta aqui, a se repararem, é daquelas que fazem o bico para a frente, e depois tem aquilo que ele descreveu como mulheres da atualidade. Ele depois tem uma região para cada uma delas, mas em tudo é semelhante atrás delas. Mas ele descreveu-as como trajes característicos da atualidade, em 37. Portanto, aqui já vemos que a mantilha e a capucha era uma coisa que ele dizia que era do passado, e em 37 usava-se já os chaios de fitilho.
Estes chairos que temos aqui são os chairos muito em voga nessa moda e que antes disso não existem nesta forma. E abrimos a discussão ao chairo. Sobre o chairo, nós podemos ir a fontes industriais, mas as fontes industriais não nos designam o nome dos chairos, não nos dizem como é que são as suas características. Dizem que são chairos de lã, sajados, selagem para chairo, mas não especificam muito mais que isto. Também é necessário afundarmos um bocadinho mais neste tipo de literatura para saber sobre o que é que as fábricas dizem sobre os chairos. As fábricas não sabemos, nós temos aqui o Catálogo Geral dos Cuidados de Inverno de 1914 dos armazéns de Grandela, Lisboa, que foram uns enormes armazéns de roupa, louça, tudo o que vocês possam imaginar que tinham lá, e tinham já no catálogo, na secção de fanqueiro, os chairos. E os chairos, pena que não se consegue ver, mas falam nos chairos de Porineu, ou chairos de Pirineus, que depois as pessoas dizem que são de Porineu, falam nos chairos de Casimira de Luxo, falam de chairos de Merino, falam dos chairos da melhor australiana, falam de chairos de ramagens de couro e falam de chairos ordinários. O chairo ordinário devia ser um chairo de lã, muito ligeiro. A gente lá está, a gente tem esta informação, mas ligar esta informação às peças é que está a dificuldade. E esta secção são chairos tecidos, em obra tecida, e esta secção é chairos de obra de lã. E este aqui é o chairo de Pirineu, chairos de malha de lã muito leve, própria para o inverno, última moda das senhoras. São slogans destes que nós vemos neste tipo de catálogos. E aproveitei para trazer a secção de lenços, de lançaria, que depois, se quisermos, podemos voltar à secção de lançaria. Teria muito que dizer também, mas era fazer aqui temos, em 1923, uma exposição de uma fábrica de chairos em Guimarães. É pena que as fotografias no computador são extraordinárias, aqui é mais difícil para ver, mas já temos chairos de barra de seda, chairos destes de fitilho, são chairos ditos de merino, tem chairos de xadrezes mais lá ao fundo, em que um destes chairos de xadrezes, portanto, em 20 já havia uma produção muito grande de chairos. O José Leite Vasconcelos refere em 1880 que uma labradeira do Minho, do Alto Minho, já se casou de chairo, mas ele também não nos dá muita mais informação que esta. E a verdade é que o chairo substitui todo o tipo de capa a determinada altura e nós, a partir dos anos 20, deixamos de ter, ou paulatinamente desaparecem, os outros agasalhos para prevalecer o chairo. Então, vamos tentar centrar o âmbito de agora nos chairos após essa data. Esta fotografia trouxe-a para aqui porque acho que ela é muito bonita. Foi tirada na Nazaré pela Sabine Weiss em 54. E em 54 o chairo era uma peça fundamental para as mulheres. E foi até aos anos 70, 80, quando elas começam a perder isto. Mas, por exemplo, esta ideia, não de haver pessoas aqui que confirmam, não se esta ideia de entrar numa igreja sem bancos, porque as igrejas maioritariamente não tinham bancos, entrar e as mulheres separadas dos homens, no passado, e, pelo menos a minha avó que me diz, é que era tudo preto. E uma das coisas que faziam era pregar os chairos no soalho das crianças, ou amarrar as franjas uns dos outros, e quando elas se levantavam, ou um rasgava, ou não rasgava, ou... Por
brincavam com essas coisas do Charles. Portanto, o Charles acompanhava muito, e esta é uma imagem que estará na memória das pessoas mais antigas. Voltamos à Aveiro para tentar fazer o paralelismo. Anos 10, Charles ligeiramente mais grosseirões, se conseguimos ver, os cabelos armados também, as saias, ainda saia comprida, apesar de um bocadinho já menos rola, os Charles, estes Charles do tipo cabeludos, portanto, aqueles Charles, as designações que eu vos vou dar agora são das perguntas que eu fui fazendo e que me foram dizendo que os Charles ditos de primavera, portanto, são Charles ligeiramente mais finos, de trazer aos ombros, que depois acabam por ir para o trabalho muito depressa e que elas usavam muitas vezes traçado ao peito para os trabalhos. Havia Charles, este tal Charles ordinário que se fala, eram Charles para trabalho, portanto, havia os Charles xadrezes muito grossos, mais grossos que estes, que eram os Charles de trabalho, que era muito próprio para as mulheres que vendiam e que andavam na rua. Os Charles das varinhas também são aqueles Charles grossos, negros ou escuros, porque são Charles por causa do vento e por causa da chuva, porque eram profissões de venda à porta e quer com chuva ou quer com sol era preciso trazer o peixe, o leite e a carqueja da casa dos fregueses, portanto estes Charles eram usados mais grossos, mas eram Charles ditos ordinários, não tinham assim nada de grandes decorações, nem tinham nada de grandes franjas, até porque a franja muitas vezes grande atrapalha ao trabalho. Mas depois nos anos 20 já está completamente diferente. Nos anos 20 já entra com força este tipo de Charles, que é o Charles de fitilho ou de seda de fita, que é um quadrado de merino preto, franjado com uma seda que lhe é cozida ou pregada através de um ponto de malha, pode ser através de pontos de malha ou até da técnica mecânica. E aqui aparecem Charles como este aqui embaixo, são Charles ditos Fox, ou que são Charles que também têm essas franjas compridas e muito finas, muito à semelhança deste aqui. Portanto, são sempre Charles que têm franjas muito finas, muito compridas, muito a cair até ao chão, que é muito a ideia deste Charles que tapa a roupa, mas que são muito finos, não é? Não tem nada a ver. E este Charles e esse são Charles que são muito diferentes destes três. Aqui estamos, são Charles ligeiramente mais grossos, apesar de finos, são mais grossos que estes aqui. Portanto, eu entendo que estes dois Charles são 20 para a frente. E aqui já nos anos 40, então continuou-se a usar imenso este tipo de Charles. Mas voltando aqui, nos anos 910, estava em voga este tipo de Charles, o Charles preto de barra, o Charles dito Libra, o Charles de barra e, sobretudo, um dos Charles mais luxuosos da década de 900 e da década de 10 é o Charles chinês, dito de chinês, que é este termo que aqui temos. Então, se falar de tricana, há de sempre vir à discussão da tricana com os Charles xadrez. O Alberto Souza representa-as aqui bem, por exemplo, nesta imagem aqui, é uma tricana de Charles chinês. Aqui já é uma tricana com um Charles de fitilho, que muita gente chama de Charles de fitilho ou Charles de merino. Merino até podem ser todos salafa de merino, mas o nome que lhe ficou foi o Charles de fitilho ou Charles de merino. E estes então serão, se eu conseguir chegar lá, são os Charles que imediatamente vêm substituir as capas de mantilha. Depois destes três, vem com toda a força este Charles e esse mais fino
porque são chairos de festa, enquanto, por exemplo, um chairo deste tipo, se começasse a ficar muito gasto até podia ir para o trabalho, os outros são chairos tão finos que nunca, ou quase, os xadrez até não, os xadrez, há muitos chairos destes que a gente vê nas imagens que são chairos de trabalho. Mas o chá chinês nunca foi para o trabalho. E nas coleções em Coimbra encontra-se imensos chás chineses, porque são aqueles que mais se tentam ganhar para o ter. Porque ao contrário dos do ano, eles têm cornucópias, têm desenhos acedados, têm cores, isto até é muito sóbrio, mas há alguns que têm um mar de cores ao longo do chá. Então, por causa dessa vistosidade, ele era preferido em relação aos outros. Porém, também era mais caro. Como é possível entender, não é? E épocas. Capoteira Grande, Mantilhas, estes três chás de 10, 20, 30, 40 e 40, 50, 60, que é por isso que nós ainda encontramos muitos, bem os chás dos Pirineus, os chás Pirineus, que algumas pessoas dizem Polineus ou Polineu, porque é uma trocação da palavra original, porque é chás de lá dos Pirineus. E que são estes chás que temos aqui, os também chás de veludo, os chás de ondinhas, que há assim uns chás que têm umas ondinhas, são todos chás já produzidos para os anos 40, 30, finais de 30, 40 e 50, até uma fábrica muito importante que existiu de chás deste tipo. Era uma fábrica, quem sai da Estação Nova de Coimbra tem o Grêmio da Lavoura atrás abandonado e há logo atrás uma imediação antes de chegar ao continente que lá existe, que era uma fábrica de chás deste tipo. Portanto, e aqui Artur Pastor, em 1952, fotografa uma feira em Aveiro. O que é que se mantém em 1952 característico? O chapéu, a moda do lenço está atado pela frente e por trás, e só vemos este chás, este de veludo, como aquele ali além, e este do mesmo material, mas baço. Portanto, sobre o chás, datarmos é muito difícil, até porque às vezes nós recebemos das coleções familiares que este chá era o chá com que a minha avó se casou, ou este chá era da minha avó. E às vezes há aqui algumas traiçoeiras no meio disto tudo, assim, porque é muito difícil, às vezes, determinada peça ser tão antiga como se diz ser. Portanto, a gente tem que estar sempre com algum pé atrás quando... isto foi do casamento da minha avó em 20. Isto foi do casamento da minha avó em 10. E muitas vezes são peças que aparecem muitos chás destes. E muitas vezes já foi o chá do casamento da minha avó. E às vezes a avó casa em 10 e em 10 este chá ainda não estava... ainda não era a época deste chá. Assim, então não vou ser eu, ou não vamos ser nós, quando recebemos uma peça, que vamos dizer, não, isto não era essa data, então não quero. Não é? Mas nós temos de ter a consciência que muitas vezes a memória que se tem dos objetos, e é aqui que eu quero chegar, a memória que nós temos dos objetos é muito diferente daquilo que pode ser a realidade desses objetos. E é a mesma discussão com os lenços. A gente pode saber coisas sobre os lenços, mas depois a realidade deles é muito diferente disso. Então, sobre os chás, eu acho que é melhor agora falar um bocadinho. Então, Gil, muito obrigado pela tua intervenção e nós ficamos... Bom, e nós ficámos aqui com uma ideia da linha do tempo, como é que as coisas evoluíram em termos de agasalhos. Começámos desse lado com as capoteiras, nós conhecemos mais por capoteiras. Aqui na nossa região utilizamos muito o termo capoteira.
as capas, a mantilha, passamos aos cheiros e depois nestes cheiros, claro que estão distribuídos por épocas. Será um erro, hoje já podemos concluir que será um erro pegar um chai chinês e colocá-los num traje de trabalho. Portanto, chegamos a esta conclusão facilmente, não é? Pronto, mas eu vou abrir aqui o debate ao nosso público, porque esta questão dos agasalhos também é muito pertinente e também requer muito estudo. Quem é que quer colocar a primeira questão? Força! Chamam de franja de cadeado. Pronto, é marinho. A partida seria atrás de ninguém. E daquele que está lá à esquina, do grosso, só não tem. Aquele é rudo. Sim. É do lado, sim. Aquele é o grosso. Tem a franja. Não sei fazer. Mais pequena. Coisas que nós temos que fazer O outro é fazer. É liso, não é? É baço. É baço. Também existe. O outro é baço. Sabe como dizer se ele é pesado ou se é muito pesado, é muito pesado. Pronto. É porque há destes baços levinhos. Mas ele é Não, pesado. aquele é pesado. É pesado. E isto a dizer o quê? Que quem nos deu, a mãe faleceu o ano passado. Isto foi o vosso grande mais da bola. A mãe faleceu o ano passado, com 100 anos. Pronto, um era da avó, outro era da mãe. Já tem muitos anos, não é? Sim. Tiveram, lá está. Fico agora neste impacto. Aqui o problema, eu acho que aqui o problema é uma pessoa. Uma vez fizeram uma brincadeira comigo que se chamava As Cuecas da Minha Alma. Porquê? Porque a ideia que eles queriam passar com isso é que uma senhora que precisasse não tinha sempre as mesmas cuecas desde o início, não é? E se em alguma altura precisava de comprar, comprava. Mas quem as recebeu são as cuecas da minha avó como se tivesse muito tempo. E aqui o Steiner é a mesma coisa, que é a pessoa que até pode ter sido, e até se calhar nem foi, digamos que foi da avó da senhora e da senhora, mas em que fase da vida é que foi comprar, não é? E, então, às vezes a peça é que tem de dizer a data e não a informação que nos dão. É a grande dificuldade. Mas sim. Sr. Gil, só uma pergunta. Aqui não é possível existir o cheiro de franja comprida anterior a 20 e estarem mais reservados a uma classe social mais alta, por exemplo? Sim, é possível. 20 é uma data redonda, Sim, não é? sim. Porque lá está, nós não temos informações precisas. Nós temos imagens, sobretudo, não é? E os postais são uma ajuda engraçada porque eles às vezes são circulares. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que alguém escreveu e enviou e dá para ver a data. E muitas vezes imagens que a gente não sabe a data, pelo facto de ter sido enviado em 1909, a gente sabe que pelo menos em 1909 aquele postal era. E imaginem, se aparece uma trincada da beira de um cheiro de fictício e que diz 1918, aqui começa a ser uma informação que podemos dar, não é? Mas é muito difícil datar os cheiros porque a gente não sabe como é que eles são produzidos ou não. Portanto, isto são balizas um bocadinho mais para a frente, mais para trás. O cheiro é introduzido no povo por cópia. Portanto, o cheiro é de origem indiana, vamos propor, não é consensual, mas o cheiro é de origem indiana
e é trazida já no século XVI para Portugal, ou antes disso até, mas não seria, também não seria, se o chale desse tempo é igual àquilo que a gente conhece hoje, e o que sabemos é que havia uns chales que vinham da Inglaterra para Portugal que são uns chales estampados ligeiramente retangulares, também se encontram em cubistas. Há grupos que usam esse tipo de chale e que lhes chamam chales de cachemira. É possível que sim. Mas são chales que nós vemos nos aristocratas e nas senhoras da sociedade 20, 30 anos antes até. E que depois, eu acho que talvez quando saem dessa moda mais aristocrática passam para a moda mais popular. Mas, portanto, sim, eu acho que o chale acontece nessa sequência. São as classes mais altas que usam e os populares continuavam a usar a capa, a mantilha, a capoteira, continuavam a usar e depois talvez perde-se um bocado a moda do chale nas camadas mais altas, então ele entra em disseminação. Agora, as datas é que Não quer dizer que estar a usar à data de 1920 que o chale não pudesse ser anterior. sem dúvida, porque a gente não tem certeza quanto à produção. A utilização, podemos ter algumas certezas. Agora, a produção, até porque este chale de fitilho, o Rocha Badainho diz que ele é uma cópia dos chales espanhóis, que são introduzidos por mão da espanhola. Eu, por acaso, confesso que não me informei sobre isso, não fui ver se os espanhóis tinham chales deste género, mas há uma série de chales que são trazidos por contrabando. Isso sabe-se. O chale chinês é um chale trazido por contrabando. E depois acabam por ser produzidos cá alguns anos depois, mas primeiro são introduzidos pelo contrabando espanhol cá. Outra pergunta que aqui não se falou e não está em exposição, mas eu penso que o geólogo Boga tem, o chamado franja de guardanapo, pelo menos é assim que é denominado. É um chale de marinho também, só que a franja é uma brisinha assim. Eu penso que Eu tenho vocês têm esses. também? Eu tenho uma própria franja. É uma franjinha assim pequenina. Mas a franja é grande, não é? Exatamente, é do próprio chale. Eu tenho direito, sim. São pequenos, não são? Não, é o tamanho do lenço nem só. O que faz com que esse chale pareça maior é a franja. E o outro, a franja é para aí 2, 3 centímetros. É isso que se está a falar. Eu tenho É franja rapada ou de guardanapo? Há um deles Franja rapada ou de guardanapo? Há um lenço na região de Boga, na sala dos lenços, que é vermelho e está em baixo. É vermelho e tem uma franja estreitinha, que até tem umas grades. Mas esse lenço, a gente pensa que deve ter sido alguém que foi a uma excursão ao Minho e trouxe. E depois ofereceram mais tarde, ou possivelmente, não sei. Mas esses chaves que a Paula está a E ela falar, tem. nós temos esses chaves também. São pretos. Eu penso que vocês tinham um desses. É o cheiro de marinho com uma franja desfeita. Não Sim, tem sim. nome nem nada, é só fácil. Não, é só assim. Certo, bem, ok. É É só desfiado. desfiado. Eu acho que isso é redução de custos. Falo sinceramente, eu acho que isso foi uma moda que se pegou em que elas compravam um corte em merino e desfiavam a franja para dar aquela graça e eram uns chales. Sim, eu já estou a ver, eu tenho isso em casa. Esse chale pode ser usado num traje provado, por exemplo? Eu não propunha porque é muito fino. São chales muito finos. E se eles chegaram até nós, foi porque alguém nos valorizou pelo produto que eles eram. E até nós só chegaram quase peças que eram boas, ou que alguém lhes dava valor. Não chegaram até nós peças de trabalho. Ou seja, até podem ter chegado, não é? Mas não chegaram muitas peças de trabalho, porque se desvalorizou isso. Mas os lenços de seda, os chales de merino, os chales de fitilho, os chales de libra, os chineses,
como eram objetos de algum valor sentimental, porque muitas vezes custou às pessoas ganhá-los, como é valor sentimental e é de valor material para qualidade, guardaram-se. E é por isso que nós temos e contamos. Mas esse chale, eu acho que foi uma maneira de... É o tal chai ordinário. Não, olha, É o podemos tal dizer chai ordinário. não, mas o chale ordinário é outra coisa. O chale ordinário é mais grosseiro. É um chale mais Mas para eu tenho trabalho. dois, tenho um mais fino e um mais doce. Mas sim, é só A um mesma corte. franja com mais doce. Pronto, mas esse que estamos a falar é só um corte de merino desfranjado, né? E às vezes até só desfranjado em duas pontas, não tem nas quatro. Eu por acaso tenho lá uma das orelhas que estão desfranjadas. É nas quatro Acredito que sim. Eu por acaso o que lá temos em casa só tem franja nas duas pontas, na ponta da teia. Eu quando questionei se não podiam ser os chaios com a franja comprida anteriores, em 2023 ofereceram-me um chai com barra de seda. Exato. E quem me ofereceu disse-me assim: Paulinha, este chai, a minha mãe hoje se fosse viva tinha 103 anos. E eu nunca lhe pedi aos ombros que ela guardava religiosamente por ter sido da mãe dela. Mas esses chais em específico é possível. 100 anos científicos até, neste momento. Esses chais de barra que são um bocadinho mais grossos e têm o damasco, esses chais são, a franja é do próprio, é franja torcida do próprio chai, são franjas com 10, não maiores, são franjas como estas aqui. Sim. São franjas assim baixinhas, são coisas, essas sim, para ter 100, 120 anos. Os chás tinham a característica de passar de geração em geração, Sim, porque eram peças que as pessoas tinham carinho e gostavam de dar à filha, a filha depois dava a outra geração. E era útil. E era útil. E era útil, não é? Enquanto agasalhava. Era uma forma de também Depois, porque muitas vezes convinha mais peças de roupa para aquela gente, a não ser a chambra grossa, e era aos cheiros, não tinham mais peças que lhes servisse. Mas sim, eu acho que ainda voltando a esse chá desfeito, por exemplo, os inquéritos industriais dizem ou confirmam que o trabalho de franjar, as fábricas produziam lenços e os trabalhos de franjar eram feitos em casa. Eram levados às casas e as franjavam. E uma proposta que eu tenho é as pessoas compravam esse corte de marinho e levavam às franjadeiras para meter os fitilhos. Mas na falta de capital acabavam por deixar o chá sem os fitilhos. É a minha proposta para a análise dessa peça. Vai colocar. Não respondo. Vou colocar uma questão, eu acho que já sei qual é a tua resposta. O resto das pessoas não sei, quer dizer, é um bocado ingrata porque vai-se dizer que é diferente das pessoas aqui na beira litoral. Mas há uma carta do Santos Graça, escrita em 42, que diz: recordo-me que a capucha poveira era diferente da região da beira litoral e já cá não existe há mais de 50 anos. Portanto, estamos a falar de algo de 1890 a 1900. Quando rapaz conhecia algumas, já então usadas pelas velhas, entre a minha avó materna que morreu centenário. Era uma espécie de capuchão de malha, muito usado pelas senhoras remediadas há 40 anos. Se a memória não me falha, consistia num triângulo de fazenda, com um capuz ao centro, e as pontas laterais cruzavam o peito e amarravam para trás como um lenço de ombros. Portanto, ele dá aqui a ideia que é uma mistura de um chale quase de malha com uma capucha, que também tem capuz, e que cruza à frente como aos lenços que são dobrados a meio e amarra atrás das costas. Eu não sei se tens ideia de alguma coisa, alguma vez ter visto isso. É sim. Não sei se alguém aqui tem ideia de alguma vez ter visto isso. Se alguma vez tiverem, digam, porque eu gostava de ver. Isso tem relações. O que eu vi sobre esse assunto foi só estrangeiro. E foi na época da Guerra Civil Americana, 1860. Portanto,
por essa data. A malta que faz recriação histórica das veras tem essas peregrinas, vamos chamar assim, de lá, que é uma espécie de uma romeirazinha com duas abas e que amarram atrás. Faz uma Em capilha. contexto nacional, eu não tenho a informação que tenho é que tenho noção de graça e não consigo estabelecer o paralelismo com qualquer peça de cá, a não ser a noção de desgraça discreta. Mas é basicamente a proposta, ou seja, o que dá a entender é que é uma peça ligeiramente redonda que as mulheres usavam e depois tinham umas partes mais estreitinhas que elas cruzavam pelo peito e amarravam atrás. E era uma peça de malha. Na furada usa-se muito isso. As mulheres, na atualidade, ainda usam muito essa peça. Mas teria capuz, ou não? Mas elas, eu nunca vi nenhuma com capuz, Pois. mas têm umas golas bastante avantajadas. Até Sim. viram. Sim. Olha, aquilo que a minha avó tem, cor-de-rosa. Minha avó tem uma coisa dessa cor-de-rosa. Tenho uma roxa. É uma peça que cobre os ombros e depois tem umas abas para amarrar atrás. E que lhes permite ter uma certa... Sim, é um lance trachado. Sim. É um lance trachado. Mais alguma questão? Então eu vou, são 5 da tarde, eu vou propor 10 minutos de intervalo só para tomar um café, voltamos aqui e encerramos então com o último orador, pode ser? Concordam? Pronto. 5, 10 minutos no máximo. Depois encerramos o bloco com o nosso último orador.